Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você quiser me seguir no Instagram, MP Piedade, aqui em comunidade, se você quiser deixar um recadinho para mim, não esqueça de deixar o joinha, assistir o vídeo até o final, deixar um comentário sobre esse assunto. E o assunto é política e cristianismo, tá? Bom, esse é um assunto bastante polêmico, não foge, não tira o vídeo para você assistir. Eu gosto de deixar minha opinião. Eu sou cristã, tá bom? E gosto de falar de política. Isso tá no sangue. Meu pai gostava de política. Eu acho que lá na minha casa é a única que gosta de política lá, mesmo assim, que fala. Não entendo muito, mas o que eu entendo eu falo e falo mesmo. E cristão tem que ser assim, porque o povo de Israel sempre estava envolvido com a política. A política, ela estava sempre no meio do cristão, porque se você não colocar Deus na política, filho, o negócio vai ficar ruim, hein? Quem tem que governar a nação é Deus através do homem, e não o homem governar sozinho, porque quando Deus, o justo, governa, o povo se alegra. Está escrito lá na Bíblia. E os políticos, sabe esses políticos da esquerda, eles pregam que crente, que cristão, que católico, que os cristãos, do modo geral, eles têm que cuidar da fé, ficar lá dentro da igreja, porque fica muito mais fácil para eles fazer o que eles querem na política, porque nós somos a maioria. Já foi testificado pelo IBGE que mais de 80% do povo do Brasil é cristão, católico, espírita e evangélico. Então nós somos maioria. E nós decidimos na urna quem nós queremos para governar a nossa nação. E você toma muito cuidado se você é cristão e está pensando em votar numa pessoa da esquerda. Por que a gente fala da esquerda, direita, essas coisas? Não devia nem ter isso, porque, para falar a verdade, a gente é um povo só. Como o nosso presidente atual sempre fala, que nós somos um povo só, uma raça só, raça humana, e que nós não devemos ter separação de pele, de cor da pele, de classe social, não deveria ter isso, tá? Tanto quem tem dinheiro, quem não tem, diante de Deus somos considerados iguais, porque Deus não nos olha e nos vê com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos. É assim que Deus nos vê. A riqueza na nossa vida, nos olhos de Deus, não está nos bens que nós possuímos, mas no nosso caráter, naquilo que nós fazemos. E nós temos que ter cuidado e se meter na política, sim. Como a nossa primeira dama diz, ou falamos de política hoje, para que nós possamos continuar falando de Jesus amanhã. Então você que fica aí dentro da igreja, falando que não se mete na política, que não dá a sua opinião, você está entregando o ouro, a nação, na mão dos esquerdistas, porque é isso mesmo que eles querem. Eles querem que você pense dessa maneira. Eles querem que você fique aí cuidando da sua fé e deixando que eles cuidem de tudo para nós, lá, porque lá, eles estando lá, eles fazem o que eles querem, porque não tem ninguém para falar nada, para questionar nada. Então é tempo da gente se posicionar. Sabe o que é oração? Orar e agir. Se você ora, mas não age, você está fazendo tudo errado. Então vamos nos posicionar. É tempo de nós decidir quem nós queremos que dirija a nossa nação. Ou queremos colocar uma pessoa lá que é a favor do aborto, que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor do ladrão que rouba celular e é uma injustiça criminalizar esse ladrão. Gente, desde quando a gente nasce, a gente aprende que todo erro nosso tem consequência. E esses caras matam. Quantas mães enterrou seus filhos? Quantos avós choraram a morte do seu neto por causa desse tipo de gente? Por causa do ladrão que, por conta de um celular, tirou a vida da pessoa. Quantas vezes alguém foi assaltado e morreu porque não tinha nada para dar para o ladrão? Morria porque era roubado e morria porque não tinha nada para ser roubado. Ou seja, estava correndo risco. O meu estado, ele foi considerado o quinto mais violento do Brasil. Goiás, você pode olhar lá, tá? Goiás foi considerado, na época do PT, o quinto estado mais violento do Brasil. E a violência que era tão intensa, às vezes quando eu falo que a violência acabou, não é que foi extinta não, gente, porque ainda tem,
tá? A coisa era tão feia que eu lembro de um casal, de um conhecido nosso, de uma igreja aqui pertinho, eles chegaram da igreja e estavam em casa e bateram na porta, eles abriram a porta para ver quem era ladrão. Eles tinham acabado de comprar uma moto, os ladrões provavelmente, né, já tinham visto eles entrar lá com a moto, eles entraram na casa, a moto estava dentro da casa, porque eles não confiavam em deixar só na garagem, deixou dentro de casa. Os ladrões bateu na porta, invadiu a casa, roubou tudo que eles tinham, levou a moto e eles não puderam fazer nada e nunca conseguiu reaver a moto. A gente andava pelas ruas, se você tinha um objeto para eles levar, eles levavam. Se não tinha, eles batiam enquanto não tirava a vida. Quantas vezes meus filhos foram assaltados, tiveram que fugir correndo. Era Deus, eu ficava aqui orando para guardar meus filhos. A gente estava na porta e a gente via os ladrões passando e fazendo limpa, fazendo um arrastão. Eu lembro um dia a gente tá chegando de um culto de família e a gente estava descendo do ônibus e no farol, os caras estavam assaltando as pessoas no farol. A gente desceu do ônibus correndo, entramos num terreno baldio e a gente só parou quando chegamos em casa. Gente, era assim. E eu lembro também de um dia a gente tá na porta, eu abri a porta, o portão e olhar para frente da minha casa, tinha alguns casais namorados namorando, tinha uma lanchonete, eles estavam ali namorando ali na calçada, os caras passou, levou tudo de bicicleta. Quantas vezes amigas minhas, colega minha falou que estava no ponto de ônibus para ir para o serviço, os ladrões passavam e levavam tudo. Gente, pelo amor de Deus, é isso que vocês querem para suas vidas? O Lula já falou que ele vai descarcerar os presídios, vai soltar os ladrões. Os traficantes, então, o povo tá fazendo festa na cadeia, porque sabe que se ele for eleito, eles vão sair de lá. E eles vão sair de lá pior do que quando entraram, porque eles vão querer vingança, porque tem um governo que os apoia. É isso que você quer? É isso que você quer para sua família? Se antes era violento, vai ficar pior. E aí eu quero ver se vai ter emprego para você, porque as empresas vão cair fora do Brasil. As empresas vão sair da cidade. Eu lembro que na época as empresas estavam aqui, tem um polo de indústria, as empresas estavam falindo, indo embora do Brasil, indo para um país que tinha mais recursos para eles se manterem. Agora não tem emprego. A violência foi extinta? Não, não foi 100%, porque ainda tem. Mas aqui no meu estado tem um programa de governo que foi implantado aqui porque era o estado violento, que bandido aqui sabe que se ele entrar, ele não sai, ou vivo ou ele vai para a cadeia. A única maneira de manter o bandido ficar vivo é ele, de uma certa forma, ir preso. Porque se ele não for preso, ele vai morrer. Não que gente, olha, eu não concordo com isso, tá? Matar não, mas as polícias estão cansadas de prender e os caras soltar. Porque a lei favorece o ladrão e não o homem de bem, tá? Então vamos prestar bem atenção. Você que é cristão e acha que não se mete na política. Às vezes você fica até escandalizado, às vezes nem fala aqui no comentário, mas critica. Você não concorda de me ver aqui falando de política, mas eu falo sim, sabe por quê? Porque eu tenho filho, tenho neto e eu quero o melhor para o Brasil. Então às vezes você fala assim, não, o PT é o melhor. É nada. Vai lá no Google lá e vê no período que o PT governou como era. Ah, pelo amor de Deus, meus amigos, por favor, tá? Eu não tô aqui defendendo Bolsonaro, não, tô aqui defendendo uma bandeira, tô defendendo direitos nossos, tá? Porque o Bolsonaro não tá em conluio com ladrão, com roubalheiro. Aí você fala assim, não, o Bolsonaro é ladrão, o Bolsonaro é corrupto. Ah, é? Então vai lá e prova isso, tá? E como eu já disse, eu não tô aqui defendendo o Bolsonaro, eu tô aqui defendendo uma bandeira que ele teve coragem de levantar por nós. Então ele representa o cristianismo lá no executivo. Então é com ele que nós estamos. Poderia ser você que está aqui me ouvindo. Se você levantasse uma bandeira e fosse eleito, a gente estava lá te apoiando. Ou por isso nós não estamos apoiando um candidato ou um partido. O contrário de muita gente que fecha os olhos para as roubalheiras do Lula e fica aí criticando o Bolsonaro, até numa fala do Bolsonaro. Bolsonaro pode falar o que quiser, falar feio, falar bonito, eu não me importo com a maneira dele falar. O que me importa é a maneira dele governar, tá bom? Então fica essa aí para você. Eu espero que você pense bem no que você vai fazer no dia 30, porque isso aí vai definir o futuro da sua casa e da sua família. Você quer ver o seu filho saindo e voltando morto?
É porque era assim no passado. Aí você fala assim, não, fulano foi roubado outro dia. Eu não estou dizendo que a violência foi extinta, porque essas coisas é difícil de ser extinta. Precisa de um governo cada vez mais firme. Bolsonaro só está lá há 3 anos e meio. Mas para ele continuar fazendo esse trabalho, nós precisamos de apoiar ele e agora. Porque se o PT entrar, já era, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês e te dê sabedoria, tá? Beijo.